diz assim, Salmos 34, versículo 8: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Aqui o salmista ele nos incentiva a que nós venhamos conhecer a Deus por nós mesmos. A gente pode, e é muito bom saber de história de outras pessoas, saber o testemunho de um, o testemunho de outro, conhecer a história dos homens e mulheres da Bíblia, e tantas outras formas, através de pregações que a gente vê e assiste no culto, ou vê no YouTube, em qualquer outro lugar. Mas é muito melhor quando nós conhecemos a Deus sobre as nossas próprias experiências, com a nossa própria vida. E esse é o incentivo que o salmista faz aqui. Veja com os seus próprios olhos como Deus é bom. Experimente com a sua própria vida como Deus é bom. Veja a bondade dele na sua vida e não apenas na vida dos outros. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje à noite e nas próximas semanas. E tem um livro que eu estou lendo e ele traz uma ideia, e eu quero trazer essa ideia para vocês. Geralmente a gente segue alguém que a gente curte, a gente admira, alguém muito famoso. Vocês seguem alguém assim? No Face, no Instagram? Sim ou não? Então vocês não me deixam no vácuo, viu? Então pensa aí na pessoa que tu mais admira, assim, famoso, cantor, seja o cara da série que tu gosta, seja eu não, pensa outro, cara. Agora não é eu, pensa outro aí. Mas pensou aí? Alguém diz aí um famosão, Bolsonaro. Não, esse não. Não pode falar disso aqui porque não dá guerra. As pessoas vão sair no soco. Diz aí um famoso que tu curte. Diz aí, Bia. Wesley Safadão? Beyoncé? Fechou. Todo mundo conhece a Beyoncé, né? Cantora lá, tal. Então, quando a gente gosta de alguém famoso, a gente curte, geralmente tu conhece toda a história da pessoa, é ou não é? Tu conhece que roupa ela gosta de vestir, tu conhece as músicas dela, tu conhece o prato preferido dela, tu conhece o lugar preferido dela, a cidade que ela nasceu, os seus irmãos, seus pais, sei lá. Geralmente é assim, quando a gente é muito fã de alguém, a gente pesquisa, a gente sabe de tudo. Até se te perguntasse assim, se a Beyoncé fosse tirar férias, para onde ela iria? Para a Europa ou para a Ásia? O cara que é muito fã sabe, não, eu tenho certeza, ela iria para a Europa porque não sei o que, já dá uma baita explicação. E assim cada um de nós é com a pessoa que a gente gosta, um famoso que a gente admira, é ou não é? Só que tu nunca viu essa pessoa famosa pessoalmente. Não conhece ela, né? Não foi na casa dela ainda? Não? Então beleza. Hoje, se vem aqui a Beyoncé em Uruguaiana e te apresentasse para ela, vocês teriam que ser apresentados, esse aqui é o fulano, essa aqui é a Beyoncé, tudo mais, é ou não é? Porque saber sobre toda a vida dessa pessoa não nos dá intimidade, é ou não é? Se tu encontrasse o teu maior ídolo da terra, ele ia ficar meio com o pé atrás assim, vocês iam se cumprimentar, e aí tal, ia ter que ter um tradutor, eu acho, né? Para os dois se entenderem, provavelmente. Por quê? Vocês entenderam isso? Conhecer todas as características da pessoa não nos faz ter intimidade com essa pessoa, mas trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus. Provavelmente nós sabemos muitas coisas sobre Deus. A gente sabe que Ele é bom, a gente sabe que Ele é amoroso, a gente sabe da misericórdia, da graça de Deus, mas saber sobre todas essas coisas não significa que nós realmente conhecemos Ele intimamente. Vocês percebem essa diferença que tem? Nós podemos saber sobre tudo, saber o que agrada a Deus, o que desagrada a Ele, o que é uma vida correta, o que não é, mas isso não nos faz ter intimidade com Ele. O que nos faz ter intimidade é viver dia após dia, leitura da Bíblia, oração, insistir em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa jornada, dia após dia, porque nós nascemos para isso, nós nascemos para um relacionamento com Deus e nós devemos insistir nisso todos os dias da nossa vida.
E lendo esse livro, eu comecei a pensar sobre isso e precisava compartilhar com vocês também, para que todos nós possamos pensar sobre isso. Se nós realmente estamos tendo experiências com Deus, ou se tudo que nós conhecemos sobre Deus é o que nos contaram, é o que a gente veio, assistiu na pregação, porque o pastor falou, e aí eu entendi. Ou se é uma luta diária que nós estamos tendo, uma insistência, uma constância, uma persistência em conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Existe essa grande diferença sobre nós sabermos sobre Deus ou se nós realmente conhecemos a Ele. E o meu desejo para todos nós é que nessa jornada, durante esses próximos dias, nós possamos ter certezas sobre quem é Deus e quem nós somos em Deus. Não apenas por aquilo que nos contaram, mas por aquilo que nós realmente estamos vivendo, como diz, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. E nessa caminhada de conhecer a Deus, nós percebemos algumas coisas. Quando nós conhecemos a Ele, Ele nos transforma, porque nós olhamos para Deus e vimos algo que nós gostamos e nós dizemos assim: eu quero ser que nem Deus, eu quero as características dele. Tem um outro salmo que diz: tudo que eu tenho de bom vem do Senhor. E conforme nós conhecemos a Deus, nós vamos sendo transformados. Coisas que não são boas em nós, elas vão sendo tiradas e nós vamos sendo transformados dia após dia pelo Espírito Santo que age nas nossas vidas. E essa é uma oportunidade que todos nós temos de sermos transformados. Então, se nós olharmos para trás, se nós já estamos caminhando com Jesus há algum tempo, nós podemos perceber coisas diferentes em nós. Podemos perceber coisas que nós fazíamos, pecados que nós cometíamos e hoje nós já não cometemos mais, e tantas outras coisas que nós vamos sendo transformados por Deus. Mas se hoje nós olhamos para trás e não vemos nenhuma mudança, algo certamente está errado. Porque conhecer a Deus gera transformação nas nossas vidas. E é muito louco pensar nisso, porque de todos os seres vivos que existem na terra, só nós podemos nos parecer com o nosso Criador. A caminhada do cristão é cada vez mais se parecer com Jesus. Nós não vamos chegar à perfeição que ele alcançou, porque ele era Deus, mas esse dia vai chegar na glória, mas dia após dia nós temos que estar sendo transformados, nos parecendo mais com Jesus, e nós temos esse grande privilégio de ser o único ser que pode se parecer com seu Criador. E nessa caminhada nós temos que ter alguns cuidados, e eu quero te falar sobre isso. Quando nós estamos buscando conhecer a Deus, nós não podemos criar um Deus na nossa imaginação. E é por isso que nós temos que buscar a verdade na palavra de Deus, buscar experiências em oração e nunca estar parado nisso. E esse é um grande cuidado que nós devemos ter. Não criar um Deus segundo aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Essa não é a ideia. Deus não se molda aos nossos desejos, não se molda aos nossos pecados, à nossa vida como nós gostaríamos que fosse. Nisso nós devemos entender a soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. Nós temos que nos colocar no nosso lugar de filhos e de servos e deixar Deus tomar o controle de todas as coisas. Não somos nós que estamos no controle, Ele é Deus e nós somos seus filhos. E é por isso que nós vamos sendo transformados quando nós conhecemos a Ele. Às vezes pensamentos que nós tínhamos há um tempo atrás, hoje nós já não pensamos dessa forma, porque Deus vem transformando os nossos pensamentos. Outra coisa é que nós não podemos dar responsabilidades que Deus não tem. E eu acho muito engraçado quando isso acontece. Tomara que ninguém tenha feito isso aqui, né? Mas provavelmente isso já fez. Começa a namorar um casal assim, e aí eles dizem assim: pá, esse é o plano de Deus. Deus me confirmou, Deus me falou,
Eu até tenho um amigo, que eu não vou falar aqui, expor, porque hoje está gravando ali, mas, recebi confirmação de Deus, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, aquela coisa toda, e aí dá 2, 3 meses, acabou tudo. Alguém já, não precisa levantar a mão, deixa quieto, não quero te expor, mas isso acontece muitas vezes, e aí eu fico pensando, mas acho que Deus mudou de ideia, então alguma coisa aconteceu no meio do caminho que, sei lá, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. E aí, na opinião de vocês, Deus estava errado, ou esse casal se precipitou quando colocou responsabilidades que Deus não tinha? E em tantas outras coisas nós devemos conhecer a voz de Deus. Quando nós dizemos algo que Deus não disse, é porque nós não estamos reconhecendo a voz de Deus realmente. A gente tem que ter um entendimento, um discernimento de saber quando somos nós que estamos falando ou quando é Deus que está falando com a gente. E isso é muito importante todos nós sabermos, para não ficar passando vergonha na internet depois, né? Que aí num dia posta que Deus me deu, Deus me livrou no outro dia, pronto. Pô, aí quebra, né? Fala, Deus. E em tudo isso nós não podemos também ser enganados. É por isso que nós insistimos toda semana: leia a Bíblia, tenha uma vida de oração, venha aos cultos. Existe muita bobagem sendo falado por aí. Hoje ficou muito fácil as pessoas falarem. O cara grava um vídeo, posta no YouTube, aí um monte de gente assiste, e muitas vezes são coisas que não são realmente verdades de Deus. E por isso nós devemos conhecer a Deus sobre as nossas próprias experiências, para que nós não venhamos a ser enganados, para que não venha um dia alguém te falar alguma coisa e tu sair seguindo cegamente aquilo que aquela pessoa falou. Por isso nós devemos estar sempre firmes na verdade de Deus, firmes naquilo que Ele é e firmes naquilo que nós somos. Amém? Vocês querem conhecer mais a Deus? Como eu já disse, uma das formas disso é ler a Bíblia, ter um contato diário com a palavra de Deus, não apenas ler por ler, mas ler, meditar, pensar o que tem que ser mudado, o que tem que ser transformado nas nossas vidas. E outra coisa é a oração. E nós devemos entender uma coisa sobre oração. Oração não é nós fazendo com que Deus mude os seus planos, não é uma tentativa nossa dizendo: Deus, vai para lá, Deus, vai para cá, faz tal coisa. Nós não somos os chefes de Deus que nós dizemos: Deus, agora eu quero que aconteça tal coisa, Não, a oração somos nós sendo transformados por Ele para que nós vivamos os planos de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós temos que nos colocar no nosso lugar e colocar Deus no seu devido lugar, que é o centro de todas as coisas. Não somos nós que decidimos, é Deus que tem a soberana vontade sobre todas as coisas. Quando a gente vê, quando Jesus já está nos seus últimos dias aqui na terra, até Jesus teve um pedido negado por Deus. Quando ele estava lá no Getsêmani, eu imagino já o desespero de Jesus, porque os guardas estavam prestes a chegar para levar ele por tudo que ele iria passar até o momento da sua morte. E ele, sabendo de tudo que ia acontecer, ele ora e diz assim: Pai, que não seja, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E muitas vezes nós queremos os nossos desejos, queremos que tudo se realize conforme o nosso reino e a nossa justiça, mas a nossa oração é: venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade. E nós devemos entender a soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. E por último, nós podemos ter uma certeza
que todos aqueles que procuraram Deus encontraram. Essa é a grande certeza para essa noite. Se a partir de hoje tu decidir, eu vou começar a buscar Deus, então tu vai encontrar Ele. Tiago capítulo 4, versículo 8, a primeira parte, se tu tem a tua Bíblia aí e quiser acompanhar. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Essa é a grande verdade para essa noite. Buscarmos a Deus por quem realmente Ele é, nos colocando no nosso devido lugar, com as intenções certas, com os objetivos corretos, e tendo a certeza que se nós buscarmos a Ele de todo o coração, nós vamos encontrar. E se tu tem o desejo de conhecer Jesus, conhecer a Deus, cada vez mais eu te convido a te colocar de pé aí no teu lugar. Nós vamos fazer uma oração.